falei no primeiro programa do meu canal Gilberto Aquino TV, o próximo programa da próxima quinta-feira se chamará Mesa Jurídica. No Mesa Jurídica, eu vou tratar quase que exclusivamente do direito e dos temas atuais que envolvem toda a sociedade vinculado ao direito. E escolhi para tema do meu primeiro programa Mesa Jurídica uma forma de operar o direito que já tem mais de 20 anos e que não é aplicada por 2% da população brasileira. Ela é totalmente desconhecida. É um meio de se operar a justiça privada com rapidez, segurança jurídica, eficiência e de baixos custos. Ela se aplica somente em causas que envolvam direito patrimoniais disponíveis. E se os senhores não sabem, esse tipo de causas representam mais de 70% das ações que tramitam na justiça comum. A arbitragem é uma forma de se afastar a justiça comum com a mesma eficácia, com a mesma segurança, com a mesma imparcialidade e com total proficiência. Hoje, neste primeiro programa, eu vou dar algumas noções básicas de arbitragem, o que é a arbitragem, como ela pode ser aplicada e aonde você que está me ouvindo pode vir ser nosso parceiro na primeira Câmara Arbitral Digital do país, melhorando sua renda, tendo uma nova profissão. Você pode ser juiz de fato, juiz de direito, e você tem toda a nossa consultoria, toda a nossa segurança, todo o nosso aconselhamento. Então, prestem atenção, eu não vou dar uma aula sobre arbitragem, vou falar dos principais tópicos para que vocês conheçam um pouco do que é isso e como isso se opera. Eu vou falar genericamente da Lei 9.307 de 96, que está em pleno vigor. E se vocês não sabem, no âmbito internacional, a arbitragem tem mais casos do que a justiça comum, porque ela é rápida, barata e eficiente. Tanto que quando uma multinacional vem fazer o contrato com uma empresa brasileira, ela exige a cláusula compromissória ou o compromisso de arbitragem, afastando a justiça comum. Como todos nós sabemos, ela é cara, demorada e geralmente ineficiente. Então, o que é isso? O que é a arbitragem? A arbitragem, ela se divide em 3 momentos. O primeiro momento é a mediação. O segundo momento é a conciliação. E o terceiro momento é a arbitragem propriamente dita. Então vamos ver o que é isso. Na mediação existe um conflito. Tem a pessoa A que tem um conflito com a pessoa B. Eles não estão se entendendo, não estão conseguindo dialogar, não estão conseguindo falar. Então eles vêm à nossa Câmara e pegam um mediador. O que esse mediador vai fazer? Tentar identificar o que está impedindo essa negociação e vai tentar aproximar, buscando uma solução. Nesse momento, se firma um compromisso arbitral e aquele termo de acordo é uma sentença judicial. Pode ser executada independente de processo. Na conciliação, muda um pouco. As partes estão negociando, as partes estão se falando, mas não estão conseguindo compor aquele litígio. Aí entra o conciliador. Qual é a figura do conciliador? É diferente da do mediador. O conciliador vai identificar o ponto nodal da controvérsia para colocar a coisa em um equilíbrio que atenda A ou B. Firma-se o compromisso arbitral
é feito o termo de acordo, é homologado o termo de acordo pelo árbitro e tem força de sentença judicial. E o mais importante, na arbitragem, todas as decisões e todos os termos e composições são irrecorríveis, não cabe qualquer recurso. O processo arbitral começa e termina em 90 dias, salvo se tiver uma perícia complexa. Mas mais na frente eu vou explicar como a gente evita isso. E aonde você pode se encaixar? Você imagina que você é um médico cirurgião plástico e tem um litígio entre um paciente que não foi bem sucedido numa cirurgia plástica. Se eles forem para a justiça comum, essa solução será dada daqui a 5 anos. Na arbitragem, com você, médico, como árbitro, com o curso dado por mim e pelo Dr. Henrique, você tem todo o conhecimento e toda a expertise para ver quem está errado e de que lado está o direito. Aí vem o que eu chamo de especialização. Dei como exemplo um médico cirurgião, mas podia ser um engenheiro vendo um vazamento de um condomínio, podia ser um mecânico com uma reclamação de um carro mal consertado, podia ser uma pessoa que fez uma estética com um biomédico ou com um dermato e não ficou muito satisfeito. Então, vocês que têm essas profissões, sejam elas quais forem, vocês que têm a expertise, podem vir ser membro da primeira Câmara de Justiça Arbitral Digital do país, melhorando sua renda, dando sentenças rápidas e especializadas, dispensando o custo caro da perícia, porque você, como especialista, saberá de que lado está a razão, sendo totalmente imparcial. E para você ser juiz de fato e de direito, basta fazer o curso com o Instituto Brasileiro de Mediação e Arbitragem, do qual eu sou o presidente, e eu e o Dr. Henrique já estamos formatando este curso, que será tema dos próximos programas do canal Gilberto Aquino TV. Falei então o que é mediação, o que é conciliação. Vamos ver agora o principal, a arbitragem. O que é a arbitragem? A arbitragem, ela se aplica, como eu já falei, a direitos patrimoniais disponíveis, que representam 80% dos processos que tramitam nas varas cíveis do país. Tudo envolve o vil metal, tudo envolve o interesse patrimonial. E aí a arbitragem pode atuar e você pode usar o nosso quadro de árbitro, como você também pode compor o nosso quadro de árbitro, fazendo o nosso curso, tá certo? Qual a vantagem da arbitragem? Primeiro, tem segurança jurídica. Ela é regulada por uma lei federal que está em pleno vigor. O árbitro tem autoridade, porque ele atua como juiz de fato e de direito, com conhecimento técnico especializado da matéria em disputa. E tem força executória. Da decisão do árbitro, forma-se um título executivo judicial que pode ser executado imediatamente num caso de eventual descumprimento ou inadimplência, o que raramente ocorre, porque a arbitragem, como eu disse, ela tem total segurança jurídica. A arbitragem, ela é uma porta aberta para a justiça. Aí vocês vão me perguntar, por que então ela ainda não colou no Brasil? Ela colou no mundo todo. Por que não colou no Brasil? Por simples vício, por simples hábito. Todo mundo que faz um contrato, quando ele termina o contrato, ele coloca lá: fica eleito o foro desta comarca para dirimir eventuais dúvidas que surjam com relação a esse contrato. Se tirar essas 3 linhas e botar todas as dúvidas serão dirimidas através da arbitragem pela Câmara tal, digital, pronto. Isso é uma cláusula compromissória que afasta da vida daqueles contratantes
a morosidade, o custo elevado e, principalmente, a falta de segurança que o processo tem e que o processo leva nos diversos graus de jurisdição. O primeiro grau dá uma sentença que vai para o tribunal, que vai para o STJ, que vai para o STF, que entra na fase de execução, aí passaram 5, 10 anos. Na arbitragem, como eu disse, é de 5 a 90 dias, dependendo da complexidade do caso. Então vamos lá. Segurança jurídica, lei federal, autoridade do árbitro. Ele é juiz de fato e de direito, dito pela lei. E a decisão dele é título executivo judicial, garantindo o cumprimento imediato. Tá? Passando por esse tema, nós vamos falar um pouco do que é a cláusula compromissória e o que é o compromisso arbitral. A cláusula compromissória é o que eu acabei de falar. Nos contratos, é só colocar. Todos os litígios serão dirimidos com a aplicação da conciliação, mediação e arbitragem, na forma da Lei 9.307/96, pela Câmara Digital Arbitral do Brasil. Nós somos o tribunal privado e vocês têm uma nova porta aberta para a justiça. Como essa Câmara e esse programa, a gente leva muita credibilidade nele, nós fizemos ele aberto para uma atuação totalmente digital. Você pode protocolar a tua demanda lá no Acre contra uma pessoa do Rio Grande do Sul. Nós vamos atuar de forma online e digital e praticar todos os atos da justiça privada para buscar a solução definitiva daquele caso, que, como eu disse, tem baixo custo. E você, que está me ouvindo, pode vir ser membro e árbitro, juiz de fato e de direito, dentro da sua especialidade, fazendo um curso reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, que nós, eu e o Henrique, vamos divulgar dentro do Gilberto Aquino TV, nas diversas pautas da programação, ok? Então, a cláusula compromissória é isso. Fique eleito que os litígios serão resolvidos com a aplicação da Lei 9.307/96 pela Câmara Digital X. Acabou. Isso é a cláusula compromissória. O compromisso arbitral é outra coisa. Quando a gente está na fase de mediação, que é anterior à arbitragem, ou de conciliação, que também é anterior à arbitragem, nós vamos ter ou um mediador ou um conciliador. E para que a decisão e o termo tenha força de título executivo, ele tem que ser homologado por um árbitro. Então é preciso que se insira na ata o compromisso arbitral. As partes concordam que este termo será dirigido através dos dispositivos da Lei 9.307, aplicando-se todas as normas do direito pátrio. Este é o compromisso arbitral. A cláusula compromissória, ela acontece antes do contrato. O compromisso arbitral acontece na mediação, conciliação ou até mesmo no início de uma arbitragem postulada sem cláusula. É possível se fazer a cláusula posterior. Cláusula compromissória, previsão contratual que obriga as partes a resolverem conflitos futuros via arbitragem, inserida no momento da celebração do contrato. Compromisso arbitral, acordo firmado após o conflito surgir, para submeter disputa específica à arbitragem. Pode ser judicial ou extrajudicial. Vamos dizer, você tem um processo antigo disputando a posse de um imóvel. Esse processo já dura 3 anos e o juiz não resolve. Você pode vir à arbitragem e a arbitragem resolver e você desistir do processo. Entendeu? É simples. A arbitragem, a mediação e a conciliação é uma nova porta aberta para a justiça. Rápida, barata, eficiente e com segurança jurídica. Vamos lá. Como eu falei, a lei da arbitragem tem um artigo que diz que o árbitro é juiz de fato e de direito. Ou seja, ele vai julgar sozinho ou mediante um colegiado, dependendo da complexidade da causa, como se juiz fosse. A decisão dele
é título judicial e é irrecorrível. Por isso que começa e termina muito rápido. E os custos são muito baixos. O da Justiça Comum, taxa judiciária, preparo, custas de ofício, custas de pesquisa de bens e por aí vai. E tempo, inicial, contestação, réplica, tépica, julgamento antecipado da lide ou dilação probatória, sentença, recursos de apelação, embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário e por aí vai. E cada um tem uma guia alta para pagar. Na arbitragem é uma taxa única que você paga mediante o padrão da relação jurídica controvertida que é colocada para a decisão. É barata, rápida e eficiente. O papel do árbitro, ele é juiz de fato e de direito. Ele analisa a prova, ele vê qual o direito aplicável, profere uma decisão soberana com todas as garantias processuais, obedecendo a Constituição, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. O papel do árbitro é esse. Como vocês aprendem a serem árbitros? Fazendo o curso do IBMA, que já está na fase de lançamento. Vamos lá. Justiça rápida, barata, eficiente. Redução do prazo em 70%. A arbitragem resolve conflitos em média 70% mais rápido do que o judiciário tradicional. Ou seja, processo de 1 ano dura 3 meses. Um processo de 5 anos dura os mesmos 3 meses. O processo de 10 anos dura os mesmos 3 meses. Podendo se alugar um pouco se o árbitro depender de uma perícia. Mas como eu vou formar especialistas, esses especialistas serão, além de juízes, os peritos, porque eles conhecem do tema, como eu citei o caso do cirurgião. Quem melhor para ver se o paciente está com a razão ou se o médico está com a razão, se um cirurgião daquela especialidade. Ele sendo árbitro, ele vai ganhar dinheiro como árbitro e vai dar uma sentença totalmente segura, totalmente eficiente e, principalmente, rápida e barata. Economia dos custos. Na arbitragem, você vai economizar 60% do que gastaria na justiça comum. E nos casos de arbitragem que estão sendo processados desde a edição da lei em 1996 até hoje, 85% das partes têm total satisfação com esse instituto e não querem mais saber da justiça comum, salvo daqueles casos que a arbitragem não pode atuar. Como eu disse, a arbitragem só pode atuar em direitos patrimoniais disponíveis, tá? Pode fazer divórcio, pode fazer inventário, pode fazer adjudicação compulsória, pode fazer tudo aquilo que o extrajudicial permite. Agora, não pode dispor sob guarda de filhos, salvo se houver acordo no divórcio. E a arbitragem tem mais uma vantagem. Nesse tipo de procedimento, ela é muito menos burocrática do que os cartórios. Você vai fazer um inventário extrajudicial num cartório, você vai gastar uma fortuna. Na arbitragem, você gasta muito menos e vai pagando as despesas à medida da necessidade de cada um. É uma forma de fazer o extrajudicial barato. Por isso, essa elevada taxa de ocupação. Aí eu termino essa minha introdução sendo um pouco repetitivo. O que é a arbitragem? É o futuro da solução de conflitos. Ferramentas essenciais, mediação já falei, conciliação já falei, arbitragem já falei. Uma forma moderna, instrumentos fundamentais e eficazes com segurança jurídica. A escolha tem que ser inteligente. O que você prefere? Um processo de 10 anos ou um processo resolvido em 90 dias? Mais barato, mais rápido e com a mesma segurança ou uma segurança até maior. Porque, como eu disse, os membros árbitros da nossa Câmara são especialistas. Se o caso for de engenharia, quem vai arbitrar é um engenheiro. Se o caso for de um erro médico, será um médico daquela especialidade. Se o caso for de uma relação de consumo, será
alguém que já atuou no Reclame Aqui, no PROCON e em outros órgãos que tratam da relação de consumo e tem a expertise para resolverem a lide de forma justa, de forma imparcial, de forma eficiente, de forma barata e com total segurança jurídica. Como eu falei, eu não vim aqui dar um curso de arbitragem, muito embora eu pretendo formar o maior número de árbitros do país, porque eu vou atuar em todo o território nacional. Então eu encerro esta minha fala, que é a primeira parte do primeiro programa Mesa Jurídica, que teve como tema arbitragem, uma nova porta aberta para a operação e aplicação da justiça. Agora, como isso acontece? Tem a parte prática. Essa parte prática eu vou deixar para o doutor Henrique terminar. Olá, doutor Gilberto. Olá a todos os nossos telespectadores aqui do Gilberto Aquino TV, no nosso tema da mesa jurídica de hoje, que é a arbitragem extrajudicial. Um dos temas que, para mim, é dos mais importantes e mais atuais no cenário da resolução de conflitos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Como o doutor Gilberto apresentou, nós juntos, observando o potencial que ele muito bem apresentou para vocês na sua aula, percebemos que a arbitragem extrajudicial no Brasil tem um grande futuro. Dessa forma, criamos a primeira Câmara Arbitral Digital do Brasil, a maior 100% online que nós temos hoje e atuamos em todos os estados do Brasil, oferecendo não só sentenças rápidas e práticas, como também não só uma atuação célere, prática e sigilosa no Brasil, como já nos tornamos referência pelos especialistas que trabalham ao nosso lado. Mas isso vocês já sabem. Agora, o que o doutor pediu para eu vir aqui compartilhar com vocês é um pouco mais sobre como isso funciona na prática. Como uma pessoa pode ser juiz de fato e de direito de uma causa e dar uma sentença que seja irrecorrível sem ter feito um curso superior. Como é que isso funciona e por que funciona? Bom, a ideia da arbitragem é entregar para as pessoas que são especialistas em determinada área não só o poder de dar um parecer, uma opinião, mas sim de julgar algo as quais elas dominam. Ora, como o Dr. Gilberto bem apresentou, um engenheiro tem muito mais capacidade para julgar um erro de engenharia ou um problema estrutural de uma obra do que um juiz togado, do que uma pessoa formada em direito. E é por isso que a arbitragem existe e é por isso que ela se dissemina tanto no mundo inteiro. Sempre que temos um especialista julgando, nós conseguimos sentenças não só de forma mais rápida, como também sentenças mais justas. E como isso funciona? Vamos imaginar que você foi convidado para ser árbitro aqui na Isvelari e chega para você o seu primeiro caso. Como isso vai acontecer? E principalmente, o que você vai ter que fazer? Bom, uma Câmara Arbitral funciona bem parecido com o Judiciário. Ou seja, vai chegar o caso para o juiz com uma petição inicial ou uma narrativa das partes, explicando qual que é o litígio, explicando as provas das quais elas têm, pedindo a você que provenha a elas um direito que elas supõem ter. Mas vai caber a você decidir quem realmente tem aquele direito, quem realmente está na razão, nesse caso prático. Pois bem, assim que você é convidado para ser árbitro em um processo, a primeira coisa que vai acontecer é você responder um pequeno questionário. Nesse questionário, que é uma formalidade que temos aqui na Câmara, nós focamos na parte da isenção e imparcialidade desse árbitro. Ou seja, será perguntado se você já tem contato com as partes, se você conhece algum dos envolvidos ou tem algum interesse em cima dessa causa a ser julgada. Isso porque a ideia é transformá-los em juízes totalmente imparciais. Nós não queremos que lá na frente alguém venha questionar a imparcialidade. Muito bem, respondido isso e provando que não existe nenhuma relação entre o árbitro e as partes daquele litígio, ou nenhum interesse particular dele naquele resultado, procede-se ao entendimento do problema. Nossa equipe, com advogados e especialistas no direito, vão te auxiliar a interpretar e a julgar os pedidos e principalmente entender o problema e como a lei te ajuda a resolvê-los. Ou seja, você é o especialista no objeto que está julgando e nós na parte legal, te ajudando assim a construir a sua sentença e te mostrando assim os seus deveres e também os seus limites. Partindo então
da marcação da primeira audiência, que a nossa equipe vai, juntamente com você, que já é juiz de fato e de direito depois de ser nomeado, marcar com as partes. Nessa audiência, você, como um juiz de fato e de direito, fará uma inquirição das partes, entenderá se não existe uma possibilidade de acordo, ou seja, trará à tona o que o doutor Gilberto apresentou da mediação e da conciliação. E, caso isso ocorra, e um acordo seja aprovado, e claro, você veja que é um acordo que está em conformidade com a legislação e com o caso prático, claro, sempre assessorado por nossa equipe, você proferirá uma sentença, homologando esse acordo. Sentença proferida é título executivo judicial e aquele objeto, ele se torna uma obrigação que vincula as partes e é, como o doutor Gilberto muito bem pontuou, totalmente irrecorrível. Ou seja, as partes não podem remeter ao judiciário para discutir novamente aqueles termos. Mas vamos imaginar que nesse processo não ocorreu essa sentença de homologação de acordo. As partes não chegaram em um denominador comum e cabe a você decidir sobre quem está certo e quem está errado, como juiz de fato e de direito. Bom, levando isso em conta, você analisando o processo, tendo, caso seja necessário, designado audiência para oitivas de testemunhas, ou mesmo visitas e, talvez, se necessário, perícias em loco, você proferirá uma sentença, onde decide realmente o mérito, quem está certo, quem está errado e qual a proporção. E também o encargo das partes, caso a disputa seja financeira ou seja uma obrigação de fazer, não é? Perfeito. Dada essa sentença, as partes elas podem recorrer, caso a outra não siga, ao cumprimento de sentença. Ou seja, caso, depois de proferida sua sentença arbitral, como juiz de fato de direito, uma das partes se negue a segui-la, isso não é uma opção. Nossa equipe, juntamente com a parte interessada, ingressarão com um procedimento extremamente célere, isso já no judiciário, que é o cumprimento de sentença. Como a outra parte não pode discutir o mérito daquela sentença, ou seja, não pode discutir a sua decisão, caberá apenas ao juiz togado um despacho para que seja dado cumprimento a essa sentença. E aí nós temos todas as prerrogativas e exatamente as mesmas armas, digamos assim, de um juiz togado. Ou seja, pode-se declarar o bloqueio de contas bancárias, pode-se declarar o bloqueio de veículos, entre outras sanções, que é claro, nossa equipe jurídica estudará e te apresentará como julgador. E perfeito. Depois disso, a sua sentença fica vinculada a você. É uma sentença que você proferiu e que é irrecorrível, te tornando um árbitro. E nessa sentença, de acordo com o valor da causa e com o regimento interno da própria Câmara Arbitral, também já será decretado os honorários arbitrais e as custas processuais. É exatamente aí que você, como árbitro, entende o retorno e o interesse também financeiro em ser juiz de fato de direito. Ora, causas simples, que por mais que sejam baratas em relação ao judiciário, também dão um retorno financeiro muito interessante. E foi por isso que eu quis me tornar árbitro. E hoje, eu, com algumas dezenas de colegas aqui da Câmara Arbitral Svelar, nós temos uma carreira extremamente sólida como juiz de fato e de direito. E agora, juntamente com o Dr. Gilberto Aquino, procuramos estender isso para você. Você que é especialista em alguma área, ou mesmo um operador do direito, que quer entender uma nova área de atuação, uma nova área em que você pode se destacar. Ora, em algumas cidades no Brasil, um inventário para o cartório é caríssimo, pode demorar meses, sem falar do judicial. Imagine você abrindo a oportunidade das pessoas na sua cidade terem uma solução rápida e prática de processo. Como o Dr. Gilberto pontuou, um inventário na arbitragem dura geralmente 90 dias no máximo. E isso, em comparação com inventários que já demoram décadas no judiciário, é um avanço muito grande. E é claro, por se tratar de uma solução tão rápida, as próprias partes trabalham o marketing para você. Ora, não é todo dia que você resolve um problema que era para ser uma luta judicial muito longa em questão de dias. E é aí que você também trabalha o seu nome como profissional, como árbitro. E a cada vez, e a cada sentença proferida, a cada vez que for nomeado árbitro, você, dentro da sua carreira, começa a fazer o seu nome. E outros advogados e partes já sabem que se precisarem de uma solução rápida e prática, basta te procurar, porque vão saber que podem contar com a sua qualidade, com o seu trabalho e com o nome da Câmara Arbitral Svelar e toda a nossa estrutura, que é voltada justamente para ajudá-lo a proferir esse tipo de sentença. Logo mais, falaremos sobre o curso
de arbitragem, onde formaremos vocês, árbitros, especializados em julgar qualquer tipo de causa que envolva direitos patrimoniais disponíveis e, principalmente, que seja da sua área de atuação, da sua área onde você é referente. Ora, nada melhor do que um médico para julgar um erro médico ou um engenheiro para julgar um erro estrutural. E isso pode ser, da mesma forma que foi para nós e para vários outros árbitros no Brasil, um divisor de águas, não só na sua carreira, como também na sua vida pessoal. Continue acompanhando o canal Gilberto Aquino TV, pois aqui todas as quintas-feiras terá uma novidade para vocês. Um abraço. Muito obrigado. Inscreva-se. Gilberto Aquino TV. Ativem o sininho para não esquecerem. E toda quinta-feira um programa estará no ar.